você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. A partir do verso 13. Mateus, capítulo 16, a gente vai ler a partir do verso 13. Sempre eu peço ao Senhor que antes de preparar a mensagem, para preparar algo para trazer para a igreja, que possa ser algo que venha satisfazer o meu coração, porque eu sou o primeiro ministrado pelo Senhor antes de estar aqui para poder apresentar a mensagem do Senhor, e que venha também suprir a necessidade da igreja. Eu tenho certeza que tudo aquilo que nós vamos falar aqui, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que precisam ouvir. Amém? Eu sou um deles e vou ouvir pela segunda vez. E durante essa semana tem uma pergunta que está sendo batida no meu coração, e essa pergunta tem feito eu pensar bastante com relação à minha vida cristã e a necessidade da gente poder refletir sobre a nossa vida cristã. A gente dá importância a tantas coisas e muitas vezes somos negligentes com aquilo que é mais importante na vida do ser humano, que é a nossa vida cristã. É importante você ter uma vida saudável? É importante ter uma vida saudável. É importante você ter uma vida emocional saudável? É muito importante você ter uma vida emocional saudável. Isso é importante. E você precisa pedir ajuda, você precisa falar, você precisa conversar. Você tem pessoas aqui na igreja que podem te auxiliar em tudo que está relacionado também a emoções. Você tem psicólogos que estão aqui na igreja, que faz parte, a Carisa se formou agora, está disponível para poder te ajudar. Estive com ela se colocou à disposição para servir ao Senhor nisso. A gente precisa ter a nossa vida emocional no controle, importante. Agora tem algo que é muito importante, que é a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus, porque é ela que dita todas as coisas na nossa vida. A nossa emoção, a nossa vida física, ela é temporal, ela tem um dia, ela vai deixar de existir. Aquilo que nós vivemos, passamos, frustrações que nós vivemos aqui, tudo aquilo que nós passamos de luta, de dificuldade que nós enfrentamos no tempo que nós chamamos agora, do tempo que nós estamos aqui nos relacionando com este mundo e pisando aqui nessa terra, ela é temporal, ela não é para sempre, você não é um ser eterno. Eu tenho aprendido isso, porque ao longo do tempo, quando a gente ainda está lá talvez com nossos 20 anos, 25, 30 anos, a gente pensa que esse dia nunca vai chegar. É muito difícil a gente conseguir imaginar que a vida que nós levamos é uma vida finita, porque a gente está no nosso auge da nossa juventude. Agora, quando a gente começa a passar dos 40, aqui do pastor que está aí beirando os 45, e o médico disse para mim que a minha estrutura física, de tudo, eu tenho uma idade física de 50 anos, tem 45, ele me deu uma boa notícia que eu sou 5 anos mais velho. Olha só que notícia boa que o médico deu. Eu acho que ele não queria que eu fosse mais lá e ele falou isso. Mas vamos pensar que eu tenho 45, que é a minha idade cronológica, não a idade do meu físico, mas a idade cronológica, 45 anos. E agora a gente já começa a ver que a gente é finito, porque a gente começa a ver que as coisas vão acontecendo e a velhice vai chegando. Já não consigo, já tenho dificuldade, estou tendo uma dificuldade grande para poder ler a Bíblia, porque parece que de um dia para a noite a minha visão começou a ficar comprometida para me ver de perto, que isso acontece na vida de todos que passaram aí talvez para os 40, 45 anos. Precisa de um óculos já para ver para perto. Então tem coisas que eu já estou sentindo, que eu já estou vendo, que a vida não é como eu pensava, que eu imaginava que nunca ia chegar esse tempo. Chegou um momento que a gente para de observar as pessoas mais novas, porque a gente era novo também, e começa já a observar as pessoas velhas, e você já começa a se ver, daqui a um tempo eu vou estar assim. Daqui a um tempo eu vou ter dificuldade até para caminhar, para andar, e como vai ser esse dia? Parece que a gente nunca imagina isso, mas vai passando o tempo, vai passando os anos, a gente começa a se preocupar com isso. Porque a gente entende, começa a entender, vem com muito forte na nossa mente,
e o nosso corpo responde assim também, que nós somos finitos, nós não somos infinitos. A gente não está para viver sempre aqui. Existe um tempo pré-estabelecido para a gente poder viver nessa terra. Eu lembro das coisas que eu vivi quando eu tinha 10, 15, 20 anos de idade, e parece que foi ontem que eu dormi com 20 anos e acordei agora com 45. Os anos passaram muito rápido. A gente está com 10 anos, eu estou fazendo neste ano 10 anos de ministério. 10 anos de ministério pastoral. Parece que foi ontem que eu fui ungido pastor. Os anos estão passando muito rápido e parece que cada ano passa mais rápido ainda. E mais preocupação vem no nosso coração porque nós começamos a compreender que realmente a gente já não está mais subindo, a gente começa a descer e a volta de Jesus está próxima para todos nós e para alguns mais próximo ainda, porque nós somos finitos. Agora a preocupação nossa tem que estar diretamente relacionada com a nossa vida espiritual, porque há algo em nós que ele é infinito, que nunca vai deixar de existir, que é você, o seu espírito, a sua vida espiritual, ela é permanente, ela não se acaba quando o sopro de vida foi retirado de você. Essa carcaça, ela vai ficar aqui nessa terra, mas o espírito, ele permanece. E o mais importante para a gente não é aquilo que nós vivemos nesse tempo de vida aqui, mas é aquilo que nós vamos viver na eternidade. E muitas vezes nós não temos cuidado dessa vida espiritual. E eu queria ler esse texto, porque esse texto fala uma pergunta, Jesus faz uma pergunta que parece que eu estou dormindo ouvindo essa pergunta, eu estou andando de carro, essa pergunta está borbulhando na minha mente, e eu posso dizer com toda a propriedade que eu tenho dificuldade para respondê-la, e Deus está trabalhando nisso, porque a resposta dessa pergunta, ela é uma resposta que precisa ser feita com um pensamento muito sério, uma análise de vida muito grande. Não é você falar de boca para fora, porque tudo aquilo que você fala de boca para fora não tem valor nenhum. Muitas vezes a gente fala tanta coisa e não vive nada daquilo que nós falamos. E é o importante a gente poder falar aquilo que realmente nós estamos vivendo. Você quer ser tratado por Deus, você quer ter uma vida que você possa alegrar a Deus, você quer restabelecer uma comunhão com Deus, seja transparente naquilo que você fala. Seja verdadeiro. Se tem uma coisa que atrapalha a gente no nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, numa vida próspera em Deus, está a mentira, o engano. A gente pode enganar todo mundo, a gente pode mentir para todas as pessoas, mas tem uma pessoa que a gente não pode mentir e não esconder nada, que é Deus, que está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A presença de Deus é em todo lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés. E Ele sabe até mesmo aquilo que passa na nossa mente. O diabo não sabe o que passa na sua mente, porque ele não é onisciente. Mas Deus é. E Deus sabe tudo o que está passando na sua mente agora. Talvez diante dessa pequena introdução aqui, daquilo que nós vamos mencionar, Deus já está trabalhando no seu coração. Essa é a minha expectativa nessa noite. Que Deus possa estar falando com você, para que você possa sair daqui muito mais preocupado com a sua vida cristã, sua vida espiritual, do que muitas vezes com a sua vida física e com a sua vida emocional. Você quer uma cura completa na sua vida? Se preocupa em primeiro lugar com a sua vida espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 13, ele começa a conversar com os seus discípulos, e no meio da conversa ele faz um questionamento, e a Bíblia diz assim, 16, 13: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, então ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, Jesus, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado, feliz é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou,
mas meu Pai que estás no céu. Amém? Até aqui. A pergunta é que nessa noite ela não quer se calar e não vai se calar e não pode se calar na sua vida. Jesus perguntando para você: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, ele é o homem mais sábio que pisou nessa terra, com certeza, porque além de ser feito homem, deixando a sua divindade de lado, ele era o próprio Deus. E Jesus, na sua imensa sabedoria, ele queria de alguma forma levar os discípulos para que pudesse ter uma reflexão, e é aquilo que ele quer fazer nessa noite, levar eu e você para uma reflexão da nossa vida espiritual. E ele começa fazendo uma pergunta das pessoas. Ele pergunta para os discípulos, porque os discípulos andavam no meio do povo que seguia Jesus, e ele faz uma pergunta para saber o que é que o povo está falando sobre ele. E eles respondem, eles estão dizendo assim, que você é João Batista, estão dizendo que você é Elias, Jeremias. João Batista, porque talvez a forma que Jesus tratava e ministrava era uma maneira dura, ele falava com muita autoridade. Talvez eles achavam que era Elias, porque através de Elias grandes sinais aconteceram. Houve uma grande manifestação do Espírito Santo na vida de Elias, com que grandes milagres acontecessem através da sua vida. E talvez eles vendo os grandes sinais acontecendo através da vida de Jesus, alguns identificaram, é Elias. E outros, talvez, ouvindo as mensagens de Jesus, identificaram Jesus como Jeremias, talvez pela maneira em que ele dizia, da maneira que ele falava, através de verdades que ele ensinava ao povo. Mas eles identificavam Jesus não sendo o Messias, mas identificavam Jesus como sendo algo da parte de Deus, um profeta de Deus. Eles não conseguiam reconhecer Jesus como sendo Cristo, o Salvador, o Messias, mas eles reconheciam Jesus com grandes sinais da parte de Deus e sendo como profeta. Era essa a definição que o povo tinha de Jesus até esse momento. Não sei se eu errei na contagem, mas quando você vai para esse mesmo texto no livro de Marcos, eu contei, deu 13 milagres de cura, que é narrada no livro de Marcos, antes de chegar nesse momento, que também está narrando esse momento em que Jesus faz essa pergunta. Só de cura, fora de sinais. Jesus já tinha andado sobre as águas, já houve multiplicação dos pães, fora sinais que aconteceram e muitos milagres ainda que não foram narrados na palavra de Deus. As pessoas conseguiram identificar que Jesus tinha um poder grandioso. Ele tinha algo grandioso nas mãos dele, grandes coisas ele fazia da parte de Deus. Mas o que era mais importante para a vida das pessoas, eles não conseguiam ver em Jesus. Eles não identificaram Jesus como sendo o Cristo. Daí Jesus fala, tudo bem, essas pessoas estão caminhando com a gente, está em processo de entender tudo aquilo que vai acontecer, mas eu tenho uma pergunta para fazer agora, não mais para aqueles que caminhavam junto com Jesus, mas estavam longe de Jesus, que não tinham o mesmo contato que Jesus tinha com os seus discípulos. Tinha um nível de relacionamento diferente entre as pessoas que Jesus pergunta o que estão querendo, o que eles falam que ele era, e agora dessa pergunta que ele faz para os discípulos, porque ele está falando para quem agora está perto dele. Se você chegar no meu trabalho e perguntar para as pessoas que trabalham lá, quem é o pastor François? As pessoas do meu trabalho, eles vão responder para você quem é o pastor François diante daquilo que eles me entendem como um empresário e uma pessoa que trabalha ali, que é um diretor de uma empresa e que cuida de uma empresa. Então eles vão tratar coisas de liderança empresarial, eles vão falar algumas coisas, boa ou ruim, mas eles vão falar daquilo que eles conhecem de mim, e o que eles conhecem de mim, pelo tempo que nós temos de relacionamento lá, tem a ver com a empresa. Se você for perguntar para os meninos da casa de recuperação, os meninos têm uma definição daquilo que é o pastor François pelo tempo que nós passamos juntos, que infelizmente, pelo dia a dia, correria do dia a dia, não tem sido tanto como eu desejava que fosse. Mas você tem uma definição. Se for perguntar para o Ângelo tem uma definição pelo tempo que nós caminhamos há 10 anos junto.
Se você quiser saber mais sobre o pastor François, você vai ter que perguntar para a pastora Tuca, porque daí nós estamos caminhando junto há muitos anos e a gente está junto, nós somos uma só carne em Cristo. Então ela vai ter uma definição melhor para poder retratar aquilo que eu sou. Cada pessoa que me conhece, dependendo da área em que eu trato com a pessoa, ela tem uma definição para dizer de mim. E isso não acontece só comigo, acontece com você também. E não aconteceu também aqui com Jesus. Agora Jesus, ele sobe um nível de relacionamento. Ele estava falando só com as pessoas que caminhavam com ele, que eram as pessoas que seguiam a ele. Agora Jesus diz, tudo bem, já entendi. Eles estão me entendendo pelo menos que eu sou da parte de Deus. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Quem vocês acham que eu sou? Daí, talvez, não fala aqui na Bíblia, mas talvez ficou um silêncio. Talvez alguns até pensaram em responder alguma coisa, mas tiveram medo, receio de poder falar. Daí tem um sanguíneo entre os discípulos, aquele que fala sem pensar, e naquele exato momento ele fala, que é Pedro. Pedro, ele vai e diz aquilo que estava no seu coração, ele diz, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Na hora que ele fala isso, que ele responde isso, Jesus vem e diz, não foi o homem que te revelou, mas foi o próprio Deus. Deus, através do Espírito Santo, revela a ele quem era aquele homem que estava na frente dele, que tinha sinais da parte de Deus, que ministrava o coração das pessoas e que todo mundo estava achando que era um profeta. Mas Pedro, através do Espírito Santo na vida dele, ele reconhece ele como sendo o Cristo, o Messias. Ali começa a mudar a história e a forma de Jesus se relacionar com os seus discípulos. Porque a partir daquele momento, ele entende que os discípulos estão num nível maior, e ele já começa a compreender que ele era a resposta de uma promessa, do qual Jesus ia vir, morrer na cruz, ia passar por morte de cruz, para que pudesse, aí sim, todas as pessoas que reconhecessem ele como Senhor e Salvador seriam salvos. Eles reconhecem daí, naquele momento, que tinha um plano de salvação que girava em torno de Jesus, vindo do próprio Deus, por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E a partir desse momento, Jesus começa a revelar os seus planos. Ele começa a dizer o que iria acontecer dali para frente, porque ele percebeu que os discípulos estavam prontos para poder receber uma revelação da parte de Deus. Mas eu queria chegar aqui, porque muitas vezes essa pergunta, assim como eu disse que a semana inteira tem batido, tem ecoado, eu tenho ouvido essa pergunta, tem batido em mim essa pergunta, eu quero em nome de Jesus, e eu sei que se Deus permitiu que essa palavra fosse ministrada nessa noite, é porque quer levar você também a uma reflexão sobre a sua vida espiritual. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, e não é o pastor François que está fazendo, mas é o próprio Jesus. O que Jesus representa, quem é Ele para você? O que Ele representa na sua vida? Talvez para algumas pessoas representa alguém que pode de alguma forma nos recompensar nesse mundo em que nós vivemos. Alguém que com milagres, ele pode trazer alguma coisa para nós que vai fazer uma coisa boa para nós no mundo em que nós pisamos e na vida em que nós vivemos. Talvez no âmbito de saúde, talvez prosperidade financeira, talvez devolver para você algo que foi roubado, alegria, paz. Eu não sei qual é o âmbito que você vê em Jesus, qual é a expectativa sua com relação a Jesus e o que você entende que Ele é para você. Muita gente que fica somente no âmbito deste mundo aqui, não estão aqui mais na igreja. Você pode ter certeza que se todas as pessoas que passaram pelo Ministério Sou Vivo nesses 6 para 7 anos de existência, se elas tivessem entendido aquilo que Deus fala para a nossa vida espiritual, provavelmente a igreja não caberia mais aqui nesse salão. Com certeza não caberia mais nesse salão. Mas tem muitas pessoas que chegaram aqui com uma expectativa muito grande para resolver todas as coisas com relação a este mundo. Queriam coisas e queriam que Jesus pudesse de alguma maneira te recompensar em alguma área da sua vida por conta de dor que você está passando,
por dificuldade que você está vivendo. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve também, Ele é infinitamente mais e tem toda a possibilidade de abençoar você. Amém? E se eu dar o microfone aqui para você poder testemunhar, eu sei que eu vou ouvir muitos testemunhos, eu tenho ouvido muitos testemunhos daquilo que Deus fez e que tem contribuído para que nós possamos viver uma vida em paz e feliz nessa terra que nós estamos. Agora, o grande problema é quando nós enxergamos um Deus que só pode, um Cristo, que só pode resolver as nossas questões nesse mundo que nós estamos, aonde o mais importante para a gente é aquilo que nós vivemos aqui, nesse tempo finito que nós vivemos, e nós esquecemos do mais importante, que o mais importante é a nossa vida espiritual e aonde nós vamos passar a nossa eternidade, quando chegar aos nossos talvez 40, 50, 60, 70 anos, não sei quando Deus vai te levar e se Jesus vai voltar antes, mas quando nós passarmos dessa vida, o sopro de vida ser retirado de nós e nós vivemos a eternidade. O que é Jesus para você? Qual é o mais importante, qual a área mais importante da sua vida que retrata hoje aquilo que Jesus significa para você? Aonde você tem criado expectativa para que Deus possa trabalhar na sua vida no dia de hoje? Se a gente fosse pegar na Bíblia, a gente ia ter um monte de texto aqui que valida a importância da nossa vida espiritual em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual a primeira coisa que a gente precisa? O reino. A gente precisa trazer o reino de Deus, a gente precisa trazer o rei para ser o nosso rei, e assim nós sermos participantes desse reino. Isso é o mais importante. Então o mais importante não é o emprego, não é a vida de saúde, porque Deus pode te curar, mas pode também não te curar, está na dimensão de Deus. Deus pode te restituir naquilo que você está pedindo, Deus pode te dar um emprego, pode, mas Deus também pode não dar um emprego, mas Ele vai te sustentar, fome você não vai passar, que é promessa de Deus, e eu tenho visto isso acontecer aqui no ministério. Mas qual é o mais importante? Qual o tempo de relacionamento com Deus que nós temos vivido? E qual lugar, qual momento, qual área da nossa vida que a gente tem buscado uma recompensa maior? Nas coisas ou na nossa vida espiritual? O que Jesus representa para você? A Bíblia diz que Pedro, ele soube responder certinho. Jesus elogia ele e ainda diz que quem revelou para ele não era ele, não tinha capacidade humana para poder revelar aquilo. Ele não tinha condição humana para poder revelar que Jesus realmente ele era o Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus revela para ele, veio da parte de Deus para que ele pudesse entender que Jesus era o Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que era promessa para vir. Jesus elogia ele, fala que ele teve o coração para poder entender isso. Daí quando a gente vai para o verso seguinte, o texto seguinte, queria que você acompanhasse comigo, você vai ver Jesus repreendendo Pedro. Pedro passou de um momento em que ele é elogiado por Jesus, pela resposta que ele deu de uma pergunta mais importante, eu creio, da nossa vida, da vida deles, e depois no segundo momento ele é repreendido severamente por Jesus no mesmo instante. Ele ouve uma revelação do Espírito Santo, ele estava ali em contato com Deus, Deus fala através da vida dele, e de repente ele empresta o seu ouvido para o diabo e ele começa a falar coisas que não pertencem ao reino espiritual. Jesus vem e repreende ele. Olha só o que diz a palavra. Pois também, verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos a quem ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ponto. Até aqui elogiando. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum,
se acontecerá isso. Ele, porém, respondendo, disse a Pedro: para trás de mim, o que está escrito na tua Bíblia? Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. No momento, estava lá Pedro, cheio do poder de Deus, com a presença do Espírito Santo na vida dele, respondendo uma pergunta com a resposta certa para Jesus, daquilo que ele significava. Ele vem dizer, ó, o povo está dizendo que é profeta, mas eu vou dizer para você, Senhor Jesus, o Senhor é o Cristo, meu Salvador. Passou algum momento, pouco tempo, eles de novo comentando sobre as coisas que iriam acontecer, Jesus entendendo que eles estavam maduros o suficiente para entender o plano da salvação. Daí vem de novo a mesma pessoa que estava cheio do Espírito Santo, emprestando o ouvido para Satanás, e ele vem e diz aquilo: não vai acontecer nada, a gente tem que ter compaixão de você, Jesus, não vai acontecer nada com o Senhor. Daí Jesus vem e repreende, não a ele, repreende a quem? A Satanás, porque Satanás estava usando a visão, ele permitiu ser usado por Satanás para poder dizer aquelas palavras. Na nossa vida é assim que funciona. A gente tem que tomar uma decisão para poder ter o Espírito Santo dentro da nossa vida e receber da parte dele tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida espiritual, toda a revelação de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele está em nós. Amém? O Espírito Santo não está no outro. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? O Espírito Santo está em você. Glória a Deus por isso. Sabe aquele que sustenta você, de você estar de pé hoje aqui, mesmo em meio às dificuldades? O Espírito Santo de Deus, ele está em você. Se um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você tem vivido uma vida lutando contra o pecado, às vezes escorregando, mas indo à cruz, se arrependendo, chorando diante daquele erro que você cometeu. E eu tenho uma frase que eu sempre digo aqui: o problema não é o seu pecado, o problema é o que você vai fazer com ele. E em nome de Jesus, se você está fazendo da maneira certa, se arrependendo genuinamente e se propondo a não cair de novo nas mesmas falhas, no mesmo pecado, se você tem um coração arrependido, mesmo diante dos seus pecados, você tem o Espírito Santo dentro de você, e é ele que acende a luz vermelha, mostrando para você que talvez você está prestes a pecar, prestes a quebrar um relacionamento com ele. Talvez você está sentindo isso nessa noite. Eu não sei o que você está sentindo aqui, mas eu posso dizer para você com toda a propriedade: o Deus do qual nós servimos está presente neste lugar. O Espírito Santo, tenho certeza que está batendo no seu coração, talvez levando você a pensar naquilo que você fez, que você cometeu, que de alguma forma afastou você da presença dele. E nessa noite Deus quer voltar a ter comunhão com você. Amém? Por isso que ele te trouxe, porque ele quer renovar suas forças, ele quer estar em você, ele quer habitar em você, ele quer viver em você. Mas muitas vezes na nossa vida a gente tem tido atitude como Pedro. Apesar de um momento tão firme, tão grande, de uma experiência tão sobrenatural com o Espírito Santo, e quem teve essa experiência sabe o que eu estou falando. Não tem como a gente descrever com palavras aquilo que aconteceu na nossa vida espiritual. Por mais que a gente tenta desenhar a experiência espiritual que nós tivemos no dia que nós aceitamos a Jesus, nós nunca vamos chegar na totalidade desse acontecimento em nós. Não tem palavras no nosso português para a gente poder dizer, porque não tem como a gente retratar a alegria que tomou conta do nosso coração nesse dia que nós aceitamos Jesus, não como sendo uma pessoa boa que pode fazer alguma coisa por nós, que pode nos ajudar aqui nessa vida, mas que deu a sua vida, e através dele, dando a sua vida por nós, nós podemos ter a certeza da salvação. Não tem como descrever esse dia. Você vai tentar, mas não vai conseguir. Mas apesar de a gente estar vivendo nesse momento, que é de graça, não te custou nada, você só abriu a porta do seu coração, o Senhor entrou e fez uma mudança radical na sua vida. Não custou nada, o único esforço que você teve foi dizer assim: Senhor, de verdade, no seu coração, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você proclamou que Ele é o Senhor sobre a sua vida. Hoje a gente aprendeu na Escola da Fé sobre o senhorio de Deus na nossa vida. Você aceitou Jesus como sendo o seu Senhor, está passando o comando da sua vida para Ele. Foi um dia excepcional.
Eu não sei se você tem em mente o dia que aconteceu isso. Eu nasci na igreja, minha mãe sempre foi evangélica de berço, meus avós eram evangélicos, e a gente, por nascer na igreja, a gente tem dificuldade para ter esse momento, porque parece que a gente já nasceu salvo, e nascemos, mas aí a gente vai criando maturidade. A Bíblia diz que nesse momento a gente precisa tomar a decisão por Jesus ou não. Até aí, nesse tempo da imaturidade, onde a gente ainda é uma criança, a gente está salva, mas depois disso, a gente precisa tomar a decisão. Mas a impressão que dá para a gente, que já nasce na igreja, dá a impressão que está tudo certo, porque meu pai e minha mãe são salvos, eu também sou. É como se Deus tivesse neto. É isso a impressão que dá. Mas eu lembro como se fosse hoje, a experiência que eu tive, nem estava aqui no Brasil, estava lá na Dinamarca, num dia que eu estava sozinho, que eu não conseguia nem me comunicar com a língua do país que eu estava, ainda bem jovem, do qual naquele momento eu me sentindo só de pessoas, mas eu senti no quarto onde eu estava a presença do Senhor. E aquele dia eu abri meu coração para o Senhor Jesus e grandes coisas aconteceram na minha vida. Foi uma experiência que não dá para descrever. Agora, apesar dessa experiência que eu tive, de poder abrir meu coração e ter o Espírito Santo de Deus em mim, ter garantido a salvação, existe um preço da permanência. Porque todo dia, assim como foi na vida de Pedro, o diabo está tentando soprar na minha vida, no meu ouvido, jogando na minha mente, colocando coisas na minha frente para os meus olhos verem, para de alguma forma me desviar do caminho onde o Senhor quer que eu caminhe, que eu ande. E se eu não vigiar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Pedro, um momento de grande manifestação do Espírito Santo, da presença de Deus na vida dele. Um pouquinho depois, o diabo tomando conta da sua mente, não porque ele entrou na sua mente, mas porque ele assoprou na sua mente, e ele cometeu essa grande besteira de falar uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que Jesus queria ouvir. E Jesus repreende ele. Eu estava hoje de tarde lembrando de alguns personagens bíblicos que tiveram grandes experiências com o Senhor e depois fracassaram na fé, porque deixaram de vigiar e permitiram, ao deixar seus ouvidos, ouvirem aquilo que o diabo queria plantar no coração das pessoas. Irmão, quero dizer para você, não precisa ter medo, porque o Deus que nós servimos é infinitamente maior do que o diabo. Amém? O diabo não pode ir contra o nosso Deus. Então não precisa ficar com medo disso. Mas pode ter certeza, ele não desistiu de você. Não significa que você tem a salvação garantida, que você aceitou Jesus e está vivendo uma vida nele, em Cristo. Não significa que ele desistiu de você. Você pode ter certeza que tem todo dia uma armadilha do diabo para tentar desviar você do caminho do Senhor. E se um dia você cair nessa armadilha, a rasteira vai ser grande. O prejuízo que você vai ter em Deus pode custar a sua salvação. O diabo, ele não desiste. E eu lembro aqui que muitas vezes as dificuldades da nossa vida, a gente pegava alguns personagens bíblicos, a gente vai ver que os momentos difíceis que nós atravessamos, muitas vezes é um momento que nós estamos mais vulneráveis para permitir que o diabo entre na nossa mente. Eu não sei se você está passando por um momento de luta, mas, irmão, em nome de Jesus, a gente vai fazer isso nessa noite. A gente vai orar por você. Talvez você vai sair daqui ainda na luta, porque toda luta tem um propósito de Deus. Deus às vezes permite que a luta venha para que nós possamos amadurecer, crescer. E talvez você vai sair daqui ainda com a luta, mas a gente vai entregar para você, em nome de Jesus, e vamos profetizar na sua vida que a vitória do Senhor vai te alcançar. Mas nessa noite você vai sair blindado, para que nessa luta o diabo não influencie você, para que você possa cometer algum erro, que depois você vai chorar amargamente por aquilo que você permitiu o diabo te usar. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração dessa noite. Eu lembro de João Batista, um homem que foi preparado para poder ser o precursor de Jesus. Foi ele que foi usado por Deus, nascendo 6 meses antes, para poder falar de Jesus e preparar as pessoas para poder ouvirem de Jesus. A pregação de João Batista era uma só: arrependimento.
Porque através do arrependimento levava as pessoas a poder enxergar Jesus, porque com o pecado não tinha como as pessoas reconhecer Jesus como sendo Salvador. Então ele preparava o coração das pessoas se arrependiam para que eles pudessem daí ver Jesus. Ele tinha uma missão, ele nasceu com um propósito. A Bíblia diz que passado algum tempo, ele ficou 1 ano preso. E Jesus começou já o seu ministério. E grandes milagres Jesus começou a fazer. E ele na prisão, ele chama 2 pessoas que eram próximo a ele, que auxiliava ele. E ele dá uma missão para essas 2 pessoas, para irem até Jesus, para perguntar para Jesus se ele era o Messias, ou se eles deveriam aguardar vir um outro Messias. Olha só que pergunta que João Batista fez. O mesmo João Batista, que no dia que ele estava batizando no rio, Jesus chegou, ele olha para Jesus, o Espírito Santo revela para ele, e ele pega e diz, eu não sou digno de te batizar. Ele reconhece Jesus naquele momento como sendo Cristo Salvador. Houve a manifestação do Espírito Santo através de uma pomba e uma voz que saiu do céu. Esse é meu filho amado, do qual me comprazo. Ele viu com seus olhos isso acontecendo, e ele entendeu que ali era a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse mesmo João Batista, cheio do poder de Deus, levando uma vida que agrada ao Senhor, ele se encontra num momento de dificuldade, do qual ele foi preso. E na prisão, na angústia da prisão, de repente a fé dele começa a balançar, a ponto dele levantar os seus discípulos, as pessoas que andavam com ele, para questionar Jesus se ele realmente era o Messias. Na primeira experiência ele não precisou nem perguntar, ele viu. E quando viu, o Espírito Santo revelou, e ele pôde dizer e ver com os seus próprios olhos a manifestação de Deus por completo naquele momento do batismo de Jesus. No segundo momento, ele está preso, passando por uma dificuldade. A dúvida pairou no seu coração. Ele levanta 2 homens para pedir confirmação se ele realmente era o Cristo. A gente poderia falar de várias pessoas que passaram por momentos assim, de altos momentos de relacionamento com Deus, mas que não vigiaram em alguma área da sua vida e permitiram que o diabo de alguma forma influenciasse para que eles pudessem enfraquecer na fé, correndo o risco até mesmo de perder a sua própria salvação. E eu queria aqui nessa noite, em nome de Jesus, orar por você, para que a resposta que você possa estar dando para Jesus na pergunta, o que é Jesus para você hoje, possa ser a mesma pergunta de um Pedro, cheio do Espírito Santo, e você possa dizer com toda a propriedade, Jesus, ele é o Messias, o Cristo, o Deus vivo, poderoso, que salvou a minha vida, que me deu condição de eu poder celebrar a minha vitória e a minha salvação em Cristo Jesus. Que essa possa ser a sua resposta nessa noite. Que você não venha responder que ele simplesmente ele é alguém que possa curar você, porque ele pode curar. Essa tarde eu estava procurando na Bíblia e eu fiquei lembrando de algumas pessoas que foram curadas por Jesus, mas não receberam a salvação. Porque na maioria dos milagres, quando Jesus fazia o milagre, no final Jesus não dizia para ele, foi a tua fé que te salvou. As palavras de Jesus eram sempre assim, a tua fé que te curou. Ele falava, a tua fé te salvou. Ele tirava a importância da cura e colocava a importância da salvação. Mas teve pessoas que foram curadas por Jesus só no físico, e não conseguiram entender que ele era o Cristo e não receberam a bênção de estar preparado para viver uma vida na eternidade. Um exemplo, as 10 pessoas que tinham os leprosos, 10 leprosos, a Bíblia diz que ele curou 10, e os 10 foram se apresentar, e quando eles retornam, era para retornar, para pelo menos agradecer a Jesus pelo milagre que aconteceu, porque quando eles foram se mostrar, não existia mais a enfermidade para eles, eles poderiam voltar e celebrar a vitória da cura. E a Bíblia diz que simplesmente um, voltou para Jesus para agradecer, e esse Jesus continua no diálogo com ele e diz, a tua fé te salvou. 10 curados, 9 receberam a cura só no mundo físico, 1 foi curado no mundo físico e na vida espiritual. O Senhor quer trazer cura na sua vida espiritual nessa noite.
Eu sei que Deus quer curar você também, se você está com as suas emoções abaladas, se você está de alguma forma com alguma enfermidade no seu físico. A gente presenciou aqui, falamos no começo da vida da Bianca. O mesmo Deus que agiu lá na Bianca é o mesmo Deus que pode agir aqui na sua vida. Mas o mais importante é o que Ele vai fazer e o que Ele tem feito na sua vida espiritual. Você precisa entender e valorizar esse Cristo que é o Messias, que é o Salvador, que preparou para a gente um lugar para a gente morar de eternidade em eternidade. E hoje é noite de milagres. Você crê nisso? Hoje é noite de reconciliação. Eu não sei como você chegou aqui, talvez distante, talvez nem conseguindo reconhecer Deus como sendo o seu Senhor e Salvador, mas talvez simplesmente alguém que pode fazer algo por você. Esse Deus que está presente aqui neste lugar, o Espírito Santo que tem liberdade de agir aqui, Ele está batendo no teu coração dizendo: você precisa voltar. Você precisa colocar as coisas certas na sua vida, no momento certo, no lugar certo. Você precisa responder essa pergunta que Jesus está fazendo nessa noite com propriedade, dizendo que Ele não é simplesmente alguém que pode te curar do seu físico, ou que pode te curar do teu emocional, mas aquele que pode curar você na vida espiritual e devolver para você e dar para você, se for a primeira vez, primeiro relacionamento teu nessa noite com Jesus, te entregar nas tuas mãos a chave da tua casa, do qual você vai morar da eternidade em eternidade com Ele. Ele pode nessa noite, você pode sair daqui, talvez com os mesmos problemas, mas com uma grande diferença: o Deus que pode todas as coisas vai estar com você nesse problema. E esse problema que era grande, esse problema que você não estava conseguindo, que estava te roubando a paz, que estava te roubando a alegria, Ele não vai ser mais suficiente para fazer isso, porque o Deus da alegria, o Deus da paz, Ele vai voltar a se relacionar com você nessa noite. Eu creio num Deus que age com misericórdia, que está dando oportunidade para a gente nessa noite, de nós nos consertarmos com Ele. Talvez foi uma luta para você chegar aqui, talvez foi difícil para você poder passar por aquela porta, recebendo mensagem do pastor François no celular, dizendo que você devia estar aqui. Foi uma briga interior, uma briga espiritual pela sua vida, mas você venceu, você está aqui, da maneira que você se encontrava, você passou por aquela porta, e agora em nome de Jesus, você não vai sair da mesma maneira, você vai sair daqui cheio da graça, cheio da presença de Deus, você vai sair daqui transbordando no Espírito Santo. O Senhor quer fazer milagres nessa noite na tua vida. Ele quer trabalhar primeiro o teu espiritual. Ele quer que você saia daqui com a resposta na ponta da língua, dizendo que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele vai mudar a estrutura da sua vida, que você vai voltar a poder dormir, que você vai ter tranquilidade, paz de espírito, que você vai saber que essa vida é finita, mas tem uma eternidade que você vai estar vivendo, de eternidade a eternidade com Ele. O Senhor está aqui, Ele quer fazer milagre na sua vida, em nome de Jesus. E eu queria convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus, pela fé. Fica de pé, esquece quem está do seu lado, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, ao redor de você, nesse ambiente, é ambiente onde o Senhor está presente. A palavra de Deus diz: quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. O Espírito Santo habita em você, mas nesse ambiente que foi construído desde a hora que nós entramos, o Senhor está aqui. E eu sei que Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está dizendo para você que chegou o momento de você decidir mudar a sua história, mudar a sua vida, entregar a sua vida para Ele, de você se consertar, de você se reconciliar com esse Deus que entregou a sua vida na cruz, para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, confia nele. Você não precisa confiar no pastor François, não é em mim que você tem que confiar, você tem que confiar nele. O que eu estou dizendo para você é aquilo que está ardendo no meu coração, porque Ele está aqui, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer devolver a alegria, Ele quer te dar a paz, Ele quer que você possa viver nele, na dependência dEle, Ele sendo o Senhor da tua vida, Ele sendo o Messias, Ele sendo o Salvador.
Não simplesmente um milagreiro que pode fazer alguma coisa por você, mas alguém que pode mudar a sua história nessa noite. Eu sei que essa palavra foi para mim e essa palavra é para você. E você que chegou aqui arrebentado, triste, sem esperança, sem fé. Talvez o último pinguinho de fé que restava em você foi suficiente somente para trazer você aqui. Em nome de Jesus, você vai sair cheio nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir para você que você dê um passo de fé. Nada acontece se nós não queremos que aconteça. Nada. Tudo depende de nós. O que o Senhor dá para nós, Ele dá condição para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas Deus não faz por você. E eu quero desafiar você nessa noite, para que você dê um passo de fé. Se você entrou daqui, por aquela porta, triste, se o cenário era feio, se você estava vivendo uma vida de destruição, mas hoje você está aqui, a misericórdia te alcançou, dá um passo de fé, vem aqui para frente, para que a gente possa orar por você. A presença de Deus nesse lugar, nesse altar é grande. Vem para cá, em nome de Jesus. Vem se reconciliar com Ele. Vem se reconciliar com Ele. O Deus que nós cremos é o Deus da reconciliação. Vem com o coração arrependido. Vem chorando. Vem para cá. Diz para Ele quanto que Ele é importante para a sua vida, que realmente Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, e você não quer mais viver uma vida de engano, de sujeira, longe da presença do Senhor. Vem para cá, o Senhor quer restituir de novo para você a verdadeira alegria da salvação. Vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se está difícil, vem para cá, vem se fortalecer aqui na frente. Vem deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida. Eu sei que Deus pode fazer onde você está, mas é um passo de fé que você está dando. É você respondendo a pergunta de Jesus: o Senhor é o Cristo, é o meu Messias, é meu Salvador. E eu vou lá na frente, porque eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu quero sair daqui cheio, abastecido da sua presença. Em nome de Jesus. Se você está ardendo no seu coração um desejo de estar aqui na frente, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu queria que você que está aqui, que você pudesse colocar a sua vida na presença dEle. Esquece quem está do seu lado, esquece quem está à sua direita, esquece quem está da sua esquerda, esquece a situação que você está vivendo lá fora. Aproveita esse momento para se consertar com Ele. A sua oração é oração de poder nessa noite. A sua oração muda a sua vida nessa noite. Todo-Poderoso quer ouvir a sua oração, o seu clamor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor vai responder você. O Senhor vai falar com você. Deixa Ele falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Nós vamos orar por você, mas a oração de poder é a sua oração. Em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica onde você está. Começa a orar, começa a orar. Mais de Deus, mais do Senhor. Mais do Senhor, você que está atrás, estende sua mão para cá e começa a interceder. Mais de Deus, mais de Deus. Mais da presença do Senhor neste lugar. Mais do Senhor, mais do Senhor, em nome de Jesus. Mais. Espírito Santo de Deus, age, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Vai lá, Lázaro, vamos orar. Maria Paiva, vamos orar em nome de Jesus. Ângela, vamos orar pelas mulheres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais. Fogo de Deus. Fogo. Mais, Senhor. Espírito Santo, faz tua obra, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais, Senhor.
nome dele e ser achado